Yo, pessoas! E sim, sigamos com isso na cabeça, porque hoje vamos falar de um infortúnio que aconteceu em Shinigami, que é o anime tenso do dia. E ele foi indicado, e essa vai ser a nossa primeira provação desse vídeo. A segunda é não derrubar isso da minha cabeça. O nome da pessoa que indicou. Eu acho que eu estou pronunciando certo. Se eu não estiver, deixa aí nos comentários. Fez errado, hein, Irissa? Tá tudo bem. O nome apareceu pra mim Skrelto Des. Estou fazendo isso errado? Estou fazendo isso certo? Apareça e me indique. Mas muito obrigado pela indicação. Eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao nosso Otaku Something assombrado. E esse anime, ele também pode ser chamado de Ghost Hound, mas eu preferi não usar o nome em inglês, apesar de ser mais confortável pra mim, porque tem um anime chamado Ghost Hunt, então pra mim fica muito parecido, então vamos de Shinigami. E esse anime, cara, ele começou muito interessante pra mim, porque basicamente teve duas crianças, agora a gente já tá lidando com eles sendo um adolescente de 15 anos, que parece um pouco ser bem mais novo que isso, principalmente comparado aos outros colegas dele, mas é uma idade estranha, onde tem gente que parece que já tem 24, e tem gente que parece que tem 10, e aí é todo mundo da mesma idade, então é um período sombrio, 15 anos. Mas, enfim. Esse garotinho, ele foi sequestrado quando ele tinha, tipo assim, uns 3, junto com a irmã mais velha dele, que tinha uns 7, 8. E, simplesmente, parece... A gente não tem detalhes específicos, porque em nenhum momento do anime ele lembra 100% o que aconteceu. Mas, basicamente, ele tava esperando a irmã sair da escola. Lá o pessoal circula sem ser sequestrado. Um pouco mais fácil, né? Aqui, pisou na rua, bobeou, cara. Você já tá ali tendo uns rins arrancados. Tipo, opa, esse rim aí é meu. E perdeu o Playboy, entendeu? Lá não funciona assim. Então, tá... Ele foi pra frente da escola com 3 anos sozinho esperar a irmã. A irmã parece ter brigado com ele por algum motivo que ele não lembra. Ele não lembra nem do rosto dela, porque ele tinha 3 anos. Aí ela sai correndo, ele sai atrás. Eu achei isso, você pode pensar, nossa, que malvada. Cara, é típico de irmão fazer isso. Tipo assim, nada errado nessa cena. Só que aí tudo distorce um pouco, porque ele era criança, né? Ele era muito criança, ele era um bebê praticamente. E aí simplesmente o cara pega a irmã, ele tá correndo atrás da irmã. A irmã vira uma esquina, na hora que ele vira a esquina também tem um monstrão, que é simplesmente o jeito que o cérebro dele achou pra, tipo, colocar o homem que sequestrou eles, mas tem um monstrão segurando a menina tentando sair, e ele tapando a boca, e aí a hora que o monstro vê ele, ele fica muito satisfeito, e aí ele pega ele. Ou seja, agora a gente tem duas crianças desaparecidas. A família fica desesperada, ninguém acha o cara, e o cara começou a pedir resgate, só que ele pedir resgate não dava tipo assim, ah, deixa ali na esquina do São João, não. Ele fica, ah, agora vamos tal lugar, vamos tal lugar, vamos tal lugar, porque ele, talvez ele tenha suspeitado que a polícia estava atrás, ou talvez ele seja só destrambelhado mesmo, mas óbvio, quando você pede o resgate, se a família tiver contatado a polícia, o risco de tipo assim, sei lá, catar e a polícia te pegar é gigante. Você tem que ser muito esperto na hora de pedir resgate, mas, ou impedir a família de contatar a polícia, mas a família já tinha contatado a polícia, a gente não sabe se o cara sabia disso ou não. Ele passou vários lugares diferentes até que finalmente ele estabeleceu um lugar. E a polícia foi, e aí, tipo, tava ele lá e a polícia, ou seja, perfeito pra pegar ele no pulo. E ele não levou as crianças, porque ele não é bobo, né? Duas crianças sozinhas, ele podia fugir, podia berrar, a polícia podia catar. Ele foi sozinho. Então a polícia começou a correr atrás dele, ele correu pra rua, a polícia não conseguiu segurar. Na hora tava passando um caminhão, o cara foi atropelado. Você pode pensar, putz, então agora ele não vai pagar pelos crimes dele porque ele já morreu. Pior ainda, gente, cadê as crianças? As crianças, ninguém sabia de onde esse mano, ninguém sabia de onde ele saiu. Acharam de que cidade ele era, mas ele obviamente não tinha levado as crianças pra lá. Não tinha de onde ele trabalhava, ninguém tinha rastro. A gente tinha o nome completo dele, meio que é isso. E onde ele nasceu e só. Então... não tinha nenhuma pista pra achar as crianças. Ninguém sabia onde elas estavam. E eram duas crianças muito pequenas. Tempo já é precioso pra um adulto. Imagina pra uma criancinha. Então, simplesmente o pessoal tava desesperado caçando essas crianças. E aí, uma vila que tinha ali perto de uma barragem simplesmente começou a ligar e fazer uns telefonemas muito loucos pra mãe das crianças desaparecidas. E nisso, acabou que a polícia achou finalmente, deram uma dica que um hospital abandonado nessa barragem. Tipo, a barragem tinha que abaixar o nível para o pessoal poder chegar no hospital. Tinha comida do lado de fora desse hospital, ou seja, o cara pretendia voltar em breve. A comida tava tipo assim, no saguão, e as crianças estavam subindo escadas, dentro de um quarto, amarradas. Então elas não tinham como fugir, elas não tinham como comer sozinhas. Ele não prendeu elas dentro de um quarto, ele amarrou elas na cama, e a comida não tava nem dentro do quarto, tava em outro lugar, tudo dentro desse hospital. Logo, não tinha como as crianças se alimentarem, e eles demoraram dias pra achar as crianças. Quando eles chegaram lá, a irmã mais velha, o que é bem assim, milagre mesmo, porque normalmente o mais novo morreria primeiro, né? Então,
era pra encontrar as duas mortas, porque já tinha passado muito tempo que elas estavam ali sem alimento e sem bebida, e provavelmente desesperadas. Elas não iam pensar, vou ficar quieta, vou fazer isso, vou fazer aquilo pra sobreviver. Mas a irmã mais velha faleceu e o mais novo ainda tava vivo, que é o menino de 3 anos chamado Taro. Então o anime vai acompanhar, depois dessa cena toda ele foi resgatado, e aí a gente vai ver que sequelas isso deixou na família dele e que sequelas isso deixou nele, porque ele não lembra 100% do incidente, mas fica pairando na mente dele. Ele tem sonhos muito bizarros e ele não consegue ver o rosto da irmã, mas tipo, que a irmã tá falando com ele, ele não consegue ver o rosto. De moscas pousando na cara da irmã, porque ela já tava morta, né? Então, tipo assim, eles lembram o que aconteceu e ao mesmo tempo ele não lembra o que aconteceu, e a mente dele pra tentar suprir também por causa... É uma experiência traumática, principalmente pra uma pessoa tão pequena, fica tentando suprir, tipo, ele não lembra do rosto do homem, mas ele vê o homem como se fosse um monstro. E simultaneamente, além desses sonhos macabríssimos, que não deve ser nada divertido de ficar tendo, ele ainda fica sentindo que ele sai de dentro do corpo e fica circulando pela cidade. Só que no anime isso não é só uma sensação de estar deixando o corpo enquanto sonha e tal. Isso acontece de verdade. O Taro consegue largar o seu corpo e ficar passeando por aí. Ele tem essas experiências extracorporais. Isso tudo ele vai falando pro psicólogo e tal. Só que, simultaneamente a todo esse rolo, a família dele é dividida em 2 polos que não se dão muito bem. E a família do Makoto é a família Ogami, que tá no outro polo, que eles são bem religiosos. E acabou que, um pouco depois que deu esse rolo, que o Taro e a irmã mais velha foram sequestrados, aí a menina foi achada morta, o Taro foi recuperado com vida, o pai do Makoto se matou. E quem achou o corpo foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio Makoto, que tem a idade do Taro. Então, tipo, os dois estão meio que na mesma escola, ali no mesmo ano, e simplesmente o Makoto tá, assim, angustiado, porque ele não sabe por que o pai morreu, e ao mesmo tempo que ele não quer acreditar que o pai estava envolvido no sequestro do Taro, ele quer saber a verdade acima de tudo. Então ele sente que talvez tenha algum envolvimento com o sequestro do Taro e a morte do pai dele. E um monte de gente pensa assim, pensa que, nossa, talvez ele tenha mandado o sequestro, as crianças não deveriam morrer, porque o cara ia pegar o resgate e devolver as crianças, só como ele sofreu um acidente, ele morreu e não deixou, e não teve como ele avisar a polícia onde estavam as crianças. Então, por causa desse erro da polícia de deixar o cara passar e aí o cara ser atropelado, foi uma fatalidade. Não acharam as crianças a tempo e aí uma delas faleceu. E aí, um pouco depois, o pai do Makoto se mata. E o Makoto tem certeza que ele estava envolvido nisso de alguma forma, mesmo que nenhuma evidência indique qualquer envolvimento da família Ogami no sequestro das crianças da família Komori. Então, tipo, eles acham que isso tá ligado e ao mesmo tempo os dois são atrelados a grandes tragédias. Eles são da mesma família, eles são meio que primos. Não, tipo assim, meu pai e seu pai eram irmãos, era um pouco mais distante que isso, mas são 2 famílias que são atreladas, é a família principal e a família secundária, bem Hyuga vibe. E aí os dois estão misturados nesse rolo de que eles viram corpos, que eles foram ligados com a morte. A diferença é que o Makoto não tem os pais, porque a mãe vazou e o pai se matou e ele que achou o corpo. E ele tá com a avó dele, que é bem loucona e religiosa. E aí, tipo, ela não tem uma conversa com ele. Então, tipo, ele meio que fica sozinho, enquanto o Makoto pelo menos recebe... O Makoto não, ele é o Makoto. O Taro pelo menos tá recebendo algum tratamento, só que parece que a pessoa mais loucona da família inteira do Taro não é ele, é a mãe dele. Passou tudo isso e as ligações estranhas que ela recebia. Logo, ela fica surtada a qualquer leve menção da irmã do Taro. Então, tipo assim, essas famílias rondam uma aura pesada. E aí chega um moleque que não tem nada a ver com o rolo, que é o Masayuki, e ele simplesmente fica assim, eu vou juntar esses dois e levar lá no hospital, onde a irmã do Taro tava morta e o Taro ficou lá sequestrado. Vamos, galera! E de alguma forma ele convence o Taro e o Makoto, que nunca nem se falaram da vida, como os dois, o Taro quer mais informações sobre o que aconteceu com ele mesmo, porque a memória dele é bagunçada. O Makoto quer saber o que o pai dele tinha a ver com aquilo, porque ele não entende porque o pai dele teria tirado a própria vida do nada. Eles se unem por causa que simplesmente o Masayuki empurra eles a isso e vai os 3 pra esse hospital. E o Masayuki também tem morte envolvendo a vida dele. E simplesmente porque ele ajudava a fazer bullying com o garoto e o garoto se matou. Então, assim, a gente não sabe se ele era um participante muito ativo ou ele só era uma daquelas pessoas que, não tá ajudando, mas tá dando uma risadinha e não denuncia. Isso também é ajudar no bullying, gente. Então, tipo, a gente não sabe qual era a participação dele, mas a gente sabe que ele desenvolveu medo de altura porque ele tava lá em cima do pátio e olhou pra baixo e viu o corpo do cara que ele tinha pulado. Então isso assombra ele também. Então são 3 pessoas envolvidas com morte e nesse hospital abandonado, super perigoso. Chegando lá, a coisa vai ficando mais sombria. Só que esse anime, pra mim, ele tem uma falha tremenda em que ele sai um pouco desse sobrenatural que já dá essa dark vibes do caramba no anime, o que é excelente pro tipo de anime. Ele sai um pouco disso e começa a entrar muito em ramos filosóficos e até científicos. Ele tentou atrelar o sobrenatural à ciência, depois joga uns negócios meio filosóficos da vida no meio. Fica tudo muito bagunçado, tudo muito mal explicado, e a gente acaba saindo desse cenário super interessante do trauma de 3 pessoas, de experiências extracorpóreas. Eles podiam ter seguido um viés do terror do caramba. Em vez disso, eles largam mão de tudo e começam a focar em simplesmente coisas
assim, filosóficas e científicas, atreladas, esse lado sobrenatural. E aí isso perde pra mim a essência do anime. Tava muito bom, de acordo com esse comecinho dele. Os 2, 3 primeiros episódios foram bem legais, mas depois disso ele acaba se perdendo bastante. Então eu acabei não gostando muito desse ar brisado que ele catou no final e levou, assim. Eu achei que ele teria muito mais futuro, talvez com menos episódios, focando nos traumas dos 3 garotos, em como eles eram assombrados enquanto tinham essas experiências extracorpóreas, como eles venceriam isso, ou talvez era a cidade trazer isso à tona. Teria sido bem mais legal, então pra mim acabou que o anime deu um fail no final, mas o começo foi bem. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse anime e até o próximo anime assombrado. Bye, bye!